Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou apresentar aqui um pouquinho sobre um estudo de evasão escolar e aprendizado de máquina que eu fiz quando eu estava na graduação. Me apresentando primeiro, eu sou David, aluno de mestrado do professor Adenilton, trabalhando um pouco com inteligência artificial e computação quântica, tá? E na graduação eu fui orientando de Rodrigo Soares, que é um professor de Sistemas de Informação na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, esse trabalho, ele tinha como intenção fazer um estudo sobre a quantidade de alunos que evadiam da escola no final do ano letivo, né? Apresentando um pouquinho aqui o roteiro para vocês. Na introdução a gente vai ver o que é evasão escolar, uma justificativa, objetivos e as contribuições, né, que esse trabalho pode trazer. Mostrar alguns trabalhos relacionados, eu vou passar por cima desses trabalhos relacionados, porque são trabalhos complexos e extensos. Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar cada trabalho especificamente. Um pouquinho também sobre métodos de aprendizado de máquina, métodos de seleção e características, que são, em sua maioria, possibilidades de melhorar o aprendizado de máquina, mostrar os resultados que foram obtidos e tirar algumas conclusões e verificar trabalhos futuros, tá? Uma introdução, né? A definição, de fato, é que quando o aluno ele deixa de frequentar a aula, caracteriza o abandono da escola durante o ano letivo, né? Então, ele para de frequentar e não vai mais durante o ano letivo. Isso se considera evasão escolar. Durante esses anos aí, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, a gente percebe que tem uma flutuação, tá? Veio reduzindo de 2011 até 2015 e em 2016 aumentou um pouco, tá? Eu não tenho dados mais recentes. Esse estudo ele foi apresentado em 2017, no final do ano de 2017, na verdade no começo do ano de 2018, porém os dados de 2017 ainda não estavam disponíveis. E, se não me engano, nem os dados de 2016 também não estavam disponíveis, tá? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E aí a gente tem esses dados que são alarmantes, né? Porque você pensar que 20% dos alunos eles não conseguem terminar o ano letivo, quer dizer que cada 100, 20 alunos não conseguem finalizar, né, o ano letivo. Daí um pouquinho mais de dados distribuídos em relação às cidades, né? Cidades não, a estados do Brasil. A gente tem o percentual aí em São Paulo de 9%, e Pernambuco está em 11%, né? Esses aqui são alguns dados do INEP, tá? Falando um pouquinho sobre a justificativa, né? Existe uma estratégia Europa 2020, que é fazer com que... isso é uma estratégia do Brasil, tem esse nome de Europa, mas é uma estratégia do Brasil. É fazer com que no máximo 10% dos alunos eles não terminem o ano letivo, né? E a gente quer trabalhar aqui nesse projeto, né? A gente trabalhou nesse projeto a possibilidade de, através da utilização do aprendizado de máquina, predizer a quantidade de alunos evadidos durante o ano letivo. E possibilitando identificar alguns atributos da escola que são relevantes para diminuir essa evasão, tá? Fazer com que o aluno ele permaneça na escola, ao invés de parar no meio do ano e sair por algum outro motivo. Com o objetivo mais específico, a gente tem predizer a quantidade de alunos evadidos durante um ano letivo e encontrar um subconjunto relevante de características, né, das escolas para a predição da evasão escolar. As contribuições é verificar se o aprendizado de máquina ele funciona para essa predição, verificar a qualidade de algoritmos de aprendizado de máquina, né, para fazer essa predição, e identificação de algumas características das escolas para verificar se existe uma relação direta, né, com a permanência do aluno ou não, e se
tendo a percepção de que existe essa relação, a gente conseguir fazer com que, tratando essas características da escola, a gente consiga chegar numa diminuição da evasão escolar, né? E aí alguns trabalhos relacionados, esse primeiro, ele culpa a população e os alunos pela evasão, né? O culpa, ele acaba sendo uma palavra meio pesada, mas ele dá a entender que, de fato, o problema na evasão são os alunos, né? E não a escola em si. Serati também, ele fez apenas um estudo sobre uma escola, então às vezes um caso específico não representa a realidade de todos os casos. Esse outro trabalho de 2014, ele verifica o perfil do aluno através da mineração de dados educacionais, né? Então ele faz uma avaliação sobre o que o aluno traz, assim, a visão do aluno, né, em relação à sua evasão para com a escola, né? Esse trabalho de 2015 atribui a desistência, né, a problemas no meio social, que sejam meios econômicos ou outras coisas. Cada trabalho desse está disponível na web, vocês conseguem acessar e verificar com mais detalhes e entender melhor o que cada trabalho está representando. Porém, nenhum desses trabalhos ele trata a escola como um problema principal. E uma das diretrizes do MEC é fazer com que a escola ela tem que cativar o aluno, fazendo com que ele não desista, tá? Ao invés de que o aluno tenha a responsabilidade realmente de permanecer na escola. E aí, falando um pouquinho, já começando a introduzir métodos de aprendizado de máquina, tá? A gente tem a regressão, né? Ela consiste na aproximação de uma função, ou seja, dado várias características, a gente trata cada característica como se fosse uma variável de uma função, para chegar no resultado final. Então a gente, ao invés de classificar em um determinado grupo A ou B, né, relacionando a aprendizagem de máquina à classificação, a gente faz uma regressão. A gente pega algumas características de indivíduos, né, o indivíduo seria a escola, no meu caso, tá, as características da escola, e faz com que essas características elas levem a um determinado números de alunos evadidos no final do ano letivo, tá? E tem também o aprendizado supervisionado, né? Que o aprendizado supervisionado ele trabalha com uma base previamente conhecida, e a partir dessa base previamente conhecida a gente começa a ter os dados já selecionados, né? Tipo, tem a escola A, ela tem tais características, né? Como água encanada, uma despensa, internet no laboratório, e etc, etc. E essa escola ela tem 10 alunos que evadiram até o final do ano letivo. Então a gente tem essas características e tem a quantidade de alunos. Então o trabalho consiste em, através de regressão e aprendizado supervisionado, a gente verificar quais são as características mais relevantes, né, obviamente, para diminuir a quantidade de desistentes. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma base de dados no qual a gente coleta as características de todas das escolas que a gente teve acesso, e dado cada escola a gente tem um número relacionado a essa escola de alunos que evadiram até o final do ano letivo, tá? Os métodos que vão ser apresentados aqui durante a apresentação serão redes neurais, uma breve explicação sobre o que é a rede neural, tá? Não entendo que isso aqui é tudo que existe, muito pelo contrário. A gente vai ter também máquina de vetor e suporte, tá? Que são possibilidades de você dividir, traçando um hiperplano entre dados, e você conseguir classificar, né, eles, mas a gente também tem a possibilidade de trabalhar com regressões em máquina de vetor e suporte, e por fim trabalhar com comitê de classificadores, que é como se eu estivesse combinando várias coisas, vários modelos para que no final eu possa ter um resultado melhor.
Então, redes neurais. Como é que funciona um neurônio como se fosse uma base biológica, né? Da base biológica, o neurônio funciona. Ele tem dendritos, que recebem informação, o corpo celular, que é conteúdo para transferir essa informação, um núcleo, que é para poder processar essa informação, e os terminais axônio, tá? Que são responsáveis por passar essa informação para outro neurônio. Isso daí é o básico do básico de como é a representação de um neurônio, tá? Da base biológica. E as redes neurais é uma combinação de vários neurônios, tá? Para que forme uma rede, que representa como se fosse uma rede neural cerebral. Só que para transferir esse modelo biológico para um modelo computacional, a gente tem que fazer uma virada matemática aí, né? Que a gente trabalha com as informações de entrada são X, que vocês podem verificar aqui, tá? Tem algumas modificações de pesos, que cada informação que chega aqui, ela pode ser modificada, passa para um núcleo, certo? Que geralmente a gente faz um somatório dessas informações e depois essas informações elas passam por uma função específica para gerar uma saída. Isso é o que acontece em cada neurônio, tá? É um modelo matemático do perceptron. E aí a gente tem como se fosse essas duas representações, né? A gente pode ter tanto a representação desse modelo matemático aqui como a representação do modelo do perceptron computacional, tá? E o que seria a rede neural, que eu estava falando, como se fosse uma conexão de vários neurônios. As informações que são de entrada, que seriam, no meu caso, as características da escola, elas são replicadas para todos os neurônios, tá? Em seguida, existe um processamento em cada um desses neurônios, que é passado para frente, que no próximo neurônio ele recebe todas as informações que já foram processadas nesse daqui, e assim sucessivamente até chegar no resultado final, que no meu caso é o número de alunos evadidos, tá? Essa técnica de passar as informações sempre para frente, ela é chamada de feed-forward. Existem outro tipo de rede que ela consegue fazer as informações irem e virem, ao invés desse neurônio mandar para esse, ele mandar para um outro neurônio aqui, que está numa camada escondida, que não está visível aqui, alguma coisa do tipo, e depois chegar no resultado final também. Esse tipo de técnica, ele é um pouco mais complexo, mas às vezes traz alguns resultados melhores para problemas complexos, né? E também tem a técnica do backpropagation, que beleza, ele passa a informação, mas como é que a gente ajusta aqueles parâmetros que eu tinha falado anteriormente dos pesos? Essa técnica do backpropagation, ele verifica a diferença entre o que foi o resultado da rede e o que seria o resultado esperado, por isso o aprendizado supervisionado, tá? Aí, dado uma diferença que ele consegue calcular um erro baseado numa função derivada, tá? A função que traz o resultado, e aí ele começa a propagar esse erro daqui, né, do final para trás. Ele calcula o erro aqui baseado nessa função do resultado, da derivada da função desse resultado aqui, e aí depois que ele faz esse cálculo, ele propaga o erro para trás, verificando o resultado que saiu daqui e o resultado que era esperado aqui, baseado também na derivada dessa função e também dessas outras funções, tá? E assim sucessivamente até chegar no começo. E aí, falando um pouquinho sobre máquina de vetores suporte, o que é que acontece aqui? A diferença é que, ao invés de a gente procurar um modelo de rede, a gente procura uma função específica, tá? No qual consegue dividir o plano entre dois conjuntos, ou então criar um túnel que consegue fazer com que todas aquelas características caibam dentro daquele túnel. Seria estranho pensar quando a gente tem mais de 3 características, porque a gente não consegue visualizar o que acontece na quarta dimensão, na quinta dimensão, dado que a gente tem um conjunto de variáveis que, nesse modelo que eu apresentei, de 67 características, se não me engano, tá? 66 ou 67.
E aí a SVM ela tem como objetivo principal construir um modelo capaz de separar linearmente os dados a partir de uma instância pivô. Ou seja, imagine que você tem dois conjuntos e aí você tem duas instâncias que são extremamente diferentes e são as mais próximas ali. A SVM traça um hiperplano no meio que consegue separar esses dois conjuntos. Tá? Ou então que você tenha a distribuição dos conjuntos e ela consegue traçar o hipertubo para que ele consiga envolver todas essas características. Né? Como tem descrito aqui, tenta construir um hiperplano, seja ele de qualquer dimensão, que consiga separar os dados discretamente. Tá? Caso seja para classificação, ou então rotular continuamente, caso seja para regressão, através de uma função f de x que simula o comportamento desses dados. Essa função apresentada abaixo é simplesmente a função de um hiperplano qualquer, tá certo? E aí, tentando mostrar com um exemplo gráfico, né, como seria a classificação desses dois conjuntos. A gente tem aí a possibilidade de separar esses dois conjuntos de várias formas. Então a SVM ela procura uma dessas retas que consegue separar da melhor maneira possível. Só que o que seria essa melhor maneira possível, né? A gente tem algumas técnicas para poder traçar essa reta o melhor possível, né? Então, o que seria a melhor maneira de você atravessar uma ponte, dado que você tem uma ligação entre um ponto entre duas montanhas, você quer atravessar uma ponte. O certo, né, assim, logicamente falando, é você atravessar pelo meio da ponte. Se você atravessa pelas bordas da ponte, é mais arriscado você cair. Então, fazendo uma analogia com a máquina de vetor de suporte, a gente tem dois conjuntos, então a gente procura uma margem máxima para separar esses dois conjuntos. No lado esquerdo, a gente tem a representação de uma margem rígida que não aceita erros ali, né, dessa classificação, e do lado direito a gente tem uma margem flexível que aceitaria erros nessa classificação, ou seja, um cara que deveria estar aqui nesse conjunto azul, ele está considerado como vermelho aqui, e um cara que deveria estar no vermelho, ele está considerado como azul nesse caso aqui. Tá? E aí a gente chega no que a gente quer fazer, né, com o modelo de regressor. A máquina de vetor suporte como regressor, certo? Que seria a distribuição dos dados num plano qualquer, tá? Nesse caso aqui tem duas dimensões somente. E aí, dado que a gente tem essa dispersão dos dados, o hiperturbo seria a possibilidade de você traçar uma reta que representa o centro de uma circunferência que consegue envolver todos esses dados. A gente pensando no modelo tridimensional, tá? E nesse caso aqui seria traçar uma reta, certo? Que classifica da melhor maneira possível esses pontos aqui. É como se eu vou predizer esse cara aqui, então, dado x, o valor de y dele será esse. Eu vou predizer esse outro cara aqui, então, dado o outro x, o valor seria esse. E aí a gente tem a margem de erro, né? Que seria esse plano mínimo e esse máximo, tá? Nesse caso, ele não é uma função rígida, porque ela permite esses outros pontos aqui fora do tubo que eu estava falando anteriormente, né? Ou então das margens da função. Tá? E o que seria o comitê de regressores? Ela faz uso de um comitê de regressores, né? Para verificar qual o valor da regressão a instância deve receber. O que é de fato um comitê? O comitê é um conjunto pensando em pessoas, é um conjunto de pessoas que vão discutir ali para saber um resultado de alguma avaliação, fazer alguma avaliação específica sobre um determinado ponto. E aí dentro desse comitê que eu vou apresentar aqui, a gente tem duas técnicas de comitê, que é o Ada-Boosting e o Bagging. Tá? O Bagging, ele faz o quê? Dado que eu tenho um conjunto de treinamento, tá? Ele cria vários conjuntos que tem reposição de conteúdo, e aí no final das contas ele consegue construir conjuntos diferentes de bases, e aí com esses conjuntos de bases diferentes, para cada um ele treina um regressor. E aí, dado que cada regressor ele está treinado, aí ele vai ter um determinado resultado quando eu passar uma instância nova.
cada regressor desse, ele vai me dar um resultado que faz jus ao treinamento que foi efetuado anteriormente. Baseado nesse resultado, a gente tira a média e dá um resultado final, certo? E aí a gente tem também a técnica do AdaBoosting. O AdaBoosting, ele faz com que o peso de cada base de treinamento seja determinado pela probabilidade da instância pertencer àquele conjunto de treinamento, tá? Então a gente tem um cálculo de uma probabilidade associado à instância e o conjunto do treinamento, e depois com cada conjunto de treinamento desse separado, né, com cada peso, ele treina um regressor, adiciona esse regressor a um comitê e faz uma verificação se o resultado daquele regressor é maior do que um threshold específico, e aí termina baseado na regressão que foi feita, né? Depois de todos esses métodos, né, de aprendizado de máquina, a gente também tem os métodos de seleção de características. O que seria isso, né? A gente conseguir selecionar algumas características da base de dados que são mais importantes para o nosso treinamento. A gente tem 3 técnicas. A análise de comportamento de componentes principais, a seleção sequencial de características e uma busca cega, que foi uma técnica utilizada que eu criei assim para verificar se a gente conseguir um resultado similar. O ACP, que é a análise de componentes principais, é uma técnica que busca reduzir a dimensionalidade do problema, buscando correlações entre os atributos. Então, imagine que eu tenho a distribuição desses atributos aqui no plano 2D, e aí a gente tem 2 eixos que eles conseguem representar um dado específico. E aí eu faço uma rotação nesse eixo, tentando fazer com que apenas um eixo seja responsável pela distribuição desses elementos. E aí a gente diminui o erro associado a cada distribuição desses parâmetros aqui, tá? Então é como se a gente tem 2 eixos para trabalhar um dado, a gente trabalhando com ACP, né, a gente tenta rotacionar um desses eixos e fazer com que somente um eixo represente aquele dado, tá? A gente tem a seleção sequencial de características. Tá errado aí, tá, pessoal? Desculpa, eu não tinha visto anteriormente. Ela é uma técnica que busca realizar todas as combinações, né, de atributos de forma sequencial, com a intenção de definir qual é o melhor conjunto de atributos. Ou seja, a gente, de certa forma, esse nome faz sentido. Eu acho que a possibilidade de escrever isso aí de escrever dessa forma assim, foi em inglês, né? Como faz tempo que eu apresentei, talvez eu tenha passado despercebido essa informação, mas é verificar a correlação, né, que cada componente tem com o outro. Então a seleção sequencial de componentes seria: você faz o conjunto inteiro, depois verifica, tirando o primeiro, faz todas as combinações, aí depois tirando o segundo, faz as combinações e treina, e assim sucessivamente até chegar na combinação de todas as características possíveis. A busca cega é definir uma estratégia na busca de uma árvore que não tem informação sobre o problema, tá? Esse tipo de busca apenas gera uns sucessores e verifica se o estado do objetivo foi atingido, seja esse objetivo um número de iterações ou um valor mínimo esperado. Ou seja, a gente faz uma busca, faz uma combinação de características, faz o treinamento e verifica se um determinado estado chegou a um determinado estado, né? Ou seja, um erro mínimo esperado, na verdade um erro máximo esperado, né? Então, baseado nesse erro máximo, eu paro a combinação, ou então eu continuo essa combinação, ou então uma quantidade de combinações máximas que eu defina baseado no problema que eu tenho, tá? E aí a gente chega já nos experimentos que foi feito uma busca aleatória para a seleção dos parâmetros dos modelos. A gente tem técnicas que conseguem definir quais são
os melhores valores para parâmetros de cada modelo, certo? Entenda que cada modelo ele tem valores de parâmetros, né, que são mais adequados para um determinado problema. Então, se esse modelo ele tem vários parâmetros que precisam ser ajustados, a gente tem que fazer uma busca em cima desses parâmetros. E geralmente o que acontece é que essa busca ela trabalha em cima de uma grade de combinações, tá? Imagine que você tem dois valores que precisam ser combinados. Então você tem uma quantidade de 4 de combinações, né, que pode ser feita, dado que você pode combinar o primeiro valor com o primeiro do outro conjunto e o segundo do outro conjunto, e o segundo valor com o primeiro do outro conjunto e o segundo do outro conjunto. Ou então você consegue criar uma distribuição uniforme entre o valor 1 e 2 do primeiro conjunto e o valor 1 e 2 do segundo conjunto, né, de parâmetros. E aí, baseado nessa distribuição, você consegue fazer com que você procure um valor ali no meio dessa distribuição para poder usar no seu modelo, tá? Essa técnica da distribuição ela é um pouco melhor do que a grade, porque você consegue não ter valores arbitrários de um ponto máximo e de um outro valor, né, de um outro ponto mínimo lá, que seriam esses dois valores. E sim, você consegue ter uma distribuição, você consegue ter um parâmetro que pode estar no meio daquela distribuição. As bases de dados utilizadas foram bases das escolas de 2011, 2012, 2014 e 2015. 2013 não estava disponível, nem 2016, no momento que eu fiz a pesquisa, tá, o experimento. A gente utilizou uma técnica de validação cruzada de 10 folds. Significa o quê? A gente consegue separar conjuntos de treinamento, conjuntos de validação e conjuntos de teste. E aí a validação cruzada, ele treina, valida se o modelo está respondendo como deveria responder, de acordo com o treinamento, e depois testa para ver o que é que acontece com valores que ele nunca viu, né? E a avaliação de cada modelo desse foi feita com erro médio absoluto, tá? Esse erro médio absoluto, ele verifica o valor esperado menos o valor correto menos o valor esperado e faz essa média, né? É um erro baseado em todos os elementos, ele faz uma média para determinar qual é o erro do nosso modelo, tá? E aí a gente chega nos resultados. Os resultados para algoritmos individualmente falando, né, a gente tem duas técnicas que são o Epsilon SVR e o NuSVR. É uma variação do modelo de SVR que eu não achei pertinente apresentar aqui, mas eles tiveram respostas bem similares, tá? E o desvio padrão também foi bem similar, assim como a gente teve o modelo para MLP, né, que é o Multilayer Perceptron, que foi apresentado aqui, e ele teve o melhor resultado dentre os valores individualmente falando, né, cada um. E aí, utilizando o ACP, ainda assim, a MLP ela foi a que teve o melhor resultado, tá? Depois a gente fez a combinação, né, utilizando a seleção sequencial de características para os modelos SVR e NuSVR e a busca cega para o modelo da MLP. A biblioteca não disponibilizava da combinação dessa seleção sequencial de características para o modelo da MLP, por isso que não foi feito no momento, tá? E como o tempo do TCC é um pouco curto, a gente acabou que preferiu utilizar somente a busca cega para a MLP. Ainda assim, a MLP ela conseguiu um resultado melhor, tá, do que os outros dois. E baseado nessas características esses conjuntos de características, a gente conseguiu descobrir que essa tabela aí são as características que são mais pertinentes, que fazem com que o aluno ele permaneça na escola, né? Que seja a água da rede pública, né? Então o colégio tem que ter água, a dependência de berçário, banheiro infantil, essas coisas, porque algumas das escolas elas são para crianças que são muito pequenas, então isso é necessário, né? E aí senão a mãe acaba trocando a criança de escola, e isso classifica como evasão também, tá? A dependência de dispensa, dependência de pátio coberto para os alunos poderem ter uma atividade física legal e tal. A dispensa e a água, a combinação de dispensa e água significa que ele vai ter merenda no final das contas, tá?
Banda larga, equipamentos de tecnológicos, seja máquina fotográfica, computadores, etc. Tá? Quantidade de salas existentes. Às vezes existe uma relação entre a quantidade de alunos e a quantidade de salas. Isso não foi checado aqui, mas talvez isso seja pertinente, né? A quantidade de salas, dado que a gente tem várias escolas que estão lotadas de aluno, tá? E aí alojamento para professor, entre outras coisas, que fazem com que acaba que a aula se torna melhor, dado que o professor ele tem um armário específico que ele consegue guardar os materiais que ele vai utilizar na aula e tal. E como eu estava falando, equipamento de computadores, entre outras características, tá? E o resultado para os comitês, né? A gente tem aqui que o AdaBoost ele teve um resultado melhor no SVR, tá? O Bagging ele teve resultados bem semelhantes, mas o melhor resultado também foi com a MLP, que nem foi os modelos separadamente, tá? E aí a gente vai fazer uma inspeção visual no resultado dos gráficos. O que a gente fez aqui? Plotou os valores que deveriam ser reais, ou seja, a escola evadiu 5 alunos, e os valores que deveriam ser que saíram da rede, né? Então, ela deveria ter 5 alunos evadidos e a rede está dizendo que ela tem 4. Então ela deveria ter nenhum aluno evadido e a rede está dizendo que ele tem 2. Enfim, assim sucessivamente. A gente percebe que esse resultado do SVR, com os valores reais, ele não faz jus à realidade, né? Então, por mais que o resultado do erro médio absoluto ele esteja sendo feito e a gente considere que 4 é um número pequeno, ele não teve, tendo uma expressão visual do que aconteceu, ele não teve um resultado esperado. Com o resultado da expressão visual do gráfico, né, verificando o melhor resultado aí para o Cross Validation, foi que, dado um pouco mais de 40 características ali, já era o modelo que melhor classificava, né? O resultado do PCA lá. Com 40 características, né? Uma dimensão de 40 era o modelo que melhor classificava esses resultados. Os valores eles estão negativos aqui, porque é como se quanto maior o número, certo? Menor é o erro, tá? É um pouco confuso, mas se parar um pouquinho para pensar faz sentido. E aí a gente tem um resultado da expressão visual utilizando o PCA, tá? O resultado do SVM utilizando o PCA. A gente percebe que também, assim como o primeiro gráfico, a gente não tem uma visão legal da distribuição dos gráficos. E a gente fez também a combinação da busca cega, são várias combinações, e a gente chegou ali entre, não estava 40, mas estava um pouquinho a mais que 50, tá? Então faz jus ao que teve do PCA, né? A diminuição da dimensão da base de dados. Porém, ainda assim, utilizando aquela seleção de características, a gente não teve um resultado legal também, mesmo que foi os outros dois gráficos anteriores. Mas, quando a gente utiliza um comitê de classificadores, a gente tem um resultado que é totalmente diferente. Então, o resultado perfeito seria a distribuição de todos esses elementos aqui numa linha até chegar no final do gráfico, certo? Mas a gente consegue perceber que o erro aqui, utilizando um comitê de classificadores, ele tem um melhor resultado, sabe? E aí o comitê de classificadores que eu estou falando ali anteriormente é o AdaBoost, que foi explicado. Só que com o Bagging, esse comitê de classificadores ele não conseguiu ter o mesmo resultado do AdaBoost, tá? Como conclusão, a gente tem um erro médio assim, de 5 alunos, dado que a gente tem um desvio padrão ali de 1 ponto alguma coisa, então a gente considerou o erro médio de 5 alunos. A gente conseguiu identificar algumas características que são realmente importantes para essa predição, e
a possibilidade de ajudar algum governante a se planejar melhor quando ele estiver pensando na distribuição de renda para as escolas e fazer alguns ajustes em determinadas escolas e tudo mais. O trabalho futuro é tentar trabalhar com esse modelo online, tá? Trazer uma ideia de fazer com que isso ele possa emergir numa plataforma online e aí os governantes eles poderem utilizar. A gente tentar utilizar outros métodos de aprendizado de máquina, seja árvore de decisão, outras técnicas que podem ser utilizadas também. Fazer com mais dados, porque às vezes a limitação do dado, né, para 4 anos, que a gente utilizou ali 5 anos, seja pequena ainda. E também ter uma integração com fatores externos à escola, especificamente. Então, talvez combinar esse trabalho, né, com um trabalho relacionado que eu tinha falado lá anteriormente. Bem, no final das contas foi isso que a gente conseguiu trazer, tá? Entenda que esse erro médio de 5 alunos, ele serve para escolas que tem uma grande quantidade de alunos. Se a gente voltar naquele gráfico lá do Adabustin, a gente consegue perceber que quando evadem 80 alunos, o que eu estou entendendo desses dados é que se eu considerei 80 alunos evadidos é porque a quantidade de pessoas naquela escola ela é bastante grande, tá? Então, se a gente considerar esse erro médio de 5 alunos, quando a escola ela é de grande porte ou pelo menos de médio porte, a gente considera que o erro de 5 alunos ele ainda é factível para ser trabalhado. Quando a escola ela é pequena, que ela tem 4 salas, ela não tem uma quantidade exorbitante de alunos, assim, a gente considera que esse erro é um erro muito grande. Porque se você erra 5 num conjunto de 100, você está errando muito. Se você erra 5 num conjunto de 10.000, você está errando pouco. Tá? Foi essa consideração que a gente fez no final das contas. Bem, era isso que eu queria apresentar, instigar vocês um pouquinho a pesquisar sobre aprendizado de máquina, seja ele relacionado à regressão ou seja ele relacionado à classificação. Hoje eu estou tentando fazer algumas combinações de aprendizado de máquina e computação quântica, tá? Para a gente tentar melhorar alguns pontos que o aprendizado de máquina tem dificuldade e trazer isso para a realidade, para solucionar problemas reais, né? Bem, o que eu queria apresentar era isso. Meu nome é David, eu sou orientador do professor Adenilton e a gente se vê numa próxima.